Entrevista importante de prestação de serviço de saúde. Vamos falar de dengue, Cris? Vamos sim, Danilo, porque é um assunto que preocupa, tem preocupado, preocupa sempre, né? Mas nesse ano ganhou um destaque maior por causa dos números que explodiram e se transformaram nos maiores da história aqui no país, né? Não é muito diferente aqui na cidade de São Paulo, por isso a gente convidou para bater um papo conosco nesta quinta-feira de feriado aqui no Bandeirantes Acontece, na Rádio Bandeirantes, Luiz Arthur Caldeira, coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, aqui da cidade de São Paulo. Senhor Luiz Arthur, seja bem-vindo, tudo bem? Opa, tudo jóia. Boa tarde, Cristiano, Danilo, a todos que nos acompanham pela Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com você. Luiz, a gente tem acompanhado e tem observado já há algumas semanas por parte do Ministério da Saúde, indicando que a gente está numa tendência de queda da doença aqui no país, estabelecendo ali poucos locais do país em termos estaduais, são pouquíssimos ali, um ou dois, em que a situação ainda é mais complicada, os casos estão subindo. Mas trazendo para a nossa realidade e falando aqui da cidade de São Paulo, a impressão, e tendo contato com as pessoas na rua, é que a coisa não tá demorando demais para entrar nessa rota de queda. Qual o cenário, de fato, aqui na cidade de São Paulo neste momento? De fato, a sazonalidade ou a maneira de se apresentar da doença no ano 2024, tanto aqui na cidade como no estado e no país, está se comportando de maneira muito diferente, né? A dengue sempre foi muito assim esperada em março, abril, maio e depois os casos já caíram. Nesse ano de 2024, nós observamos os casos aumentando já no mês de janeiro e um platô ainda alto no mês de abril, com cerca de 30 a 40 mil casos novos por semana, mantido no mês de abril todo e praticamente em todo o mês de maio também. Um desenho epidemiológico diferente, que não é ali o esperado para a doença dengue aqui na cidade de São Paulo. Muito por conta das mudanças climáticas. Nós praticamente tivemos um clima de verão aqui no estado, no país como um todo, né, desde novembro. Então, desde novembro, dezembro, janeiro, as condições climáticas de calor intenso com chuva, que é justamente a condição climática mais favorável para a proliferação de mosquito, se manteve. Por isso, houve uma proliferação grande de mosquitos em todo o país e, com isso, mudou a epidemiologia da doença. O que nós podemos dizer deste momento? Nós já conseguimos observar, sim, uma tendência de queda aqui na cidade de São Paulo, de número de casos novos, principalmente nas duas últimas semanas. Desde abril havia se mantendo entre 35 e 40 mil casos novos por semana. E nas duas últimas semanas estamos aí numa média de 20 mil casos novos. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Luiz Arthur Caldeira, coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, e tem uns números aqui fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde, não é? Das mortes pela doença. Né? Em 2003 foram 86 mortes, em 2011 558, 2016 701, 2019 820, 2023 1175 e esse ano estamos finalizando aqui maio 3.254, né? Para além das condições do clima mesmo, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, trouxe aqui os casos de dengue que tiveram uma forte alta nas Américas como um todo, o Brasil puxando, a Argentina puxando, Paraguai também, não é? Mas onde estamos falhando? É na vacinação, é na prevenção, é nos cuidados, e já entrando um pouco na vacina, as vacinas encalharam, não encalharam? Como que está o esquema vacinal aí, hein? Com relação ao número de óbitos, infelizmente, esse ano realmente teremos um número de óbitos muito maior do que em toda a série histórica da dengue no país. Isso já está, né, se concretizando com esses números, infelizmente, mas nós podemos observar que eles são, de certa forma, proporcionais ao número de casos. Também nunca houveram um número tão grande de casos como está havendo esse ano. Isso mostra, e isso é importante que todos ficamos muito atentos, que a dengue é sim uma doença potencialmente grave. E ela pode levar algum grupo de pessoas a complicações graves e até óbito. A partir do momento que nós temos um número muito grande de pessoas,
esse percentual de pessoas que é mais raro acontecer, que pode levar a óbito, ele acaba aumentando também. Então, eu diria, com certeza, que essa é uma demonstração da própria gravidade, o potencial de gravidade do desenvolvimento da doença dengue, né? Esse é o principal fato. Por isso que é muito importante, quem está diagnosticado com dengue, seguir as orientações médicas, principalmente no que se diz respeito à hidratação. Para dengue, quem está com diagnóstico de dengue, a hidratação, tomar água, tomar muito líquido, é a mesma que medicação. A medicação para quem está com dengue principal, para não evoluir para quadros graves, é tomar muita água. Por exemplo, uma pessoa que tem até cerca de 100 quilos, para você ter uma ideia, ela precisa tomar durante um dia cerca de 8 litros de líquido, preferencialmente água, quando ela tiver com o diagnóstico de dengue, para que justamente ela não evolua para quadros graves. Então, tem algumas orientações que os médicos fazem nos atendimentos que é importante seguir à risca, principalmente no terceiro ou quarto dia da doença, onde a febre já passou, a pessoa começa a sentir melhoras dos sintomas, deve seguir fazendo hidratação, para que a doença não avance e a pessoa não tenha que aí retornar ao hospital já num quadro grave da doença. Quanto à questão da vacinação, a vacinação, sem dúvida alguma, ela será a solução aí futura para resolver a questão da dengue aqui no país e na cidade, sem dúvida, né? Assim como aconteceu com outras doenças, nós temos a possibilidade, inclusive, de erradicar a dengue entre nós com a ampliação da vacinação. O que ocorre claramente neste momento é que não há a vacina disponível no país para toda a população. Há uma limitação na quantidade de vacinas, muito por isso o Ministério da Saúde apontou um grupo prioritário, que nesse momento está sendo crianças entre 10 e 14 anos, inclusive aqui na cidade de São Paulo também estão sendo vacinadas, que ainda é um grupo bastante restrito, que não é capaz aí de ter ainda um impacto epidemiológico. Seguindo com a vacinação da população e podendo atingir camadas maiores, um número maior de vacinados, sem dúvida será a principal solução para a dengue aí nos próximos anos. Entre os casos de mortes provocados por dengue aqui na cidade de São Paulo, Sr. Luiz Arthur, que aí se aproximam já de 200, as características, o senhor citou justamente a necessidade, né, do tratamento ter água, enfim, mas a característica de quem acaba morrendo por causa da dengue, existe uma faixa da sociedade que é mais atingida e corre mais riscos de perder a vida pela doença do que outras? Sim, existe um grupo que sempre será um grupo de risco para qualquer tipo de doença. São justamente os idosos, né? As pessoas 60 a mais, elas sempre serão um grupo de risco a desenvolver doenças de maneira mais grave, procurar internação e tem maior risco de óbito. No entanto, quando nós observamos a realidade do número de infectados, o percentual de infectados de pessoas de 19 a 59 anos, ele é muito maior. O maior número de pessoas infectadas na cidade e no país é justamente esse pessoal que não é nem criança nem idoso. Por isso, o número de óbitos, infelizmente, também é proporcional. Ou seja, em que pese os idosos terem maior risco para o agravamento e a óbito, neste momento é a população em geral, até mesmo os mais jovens, 30, 40 anos, têm, infelizmente, ido a óbito, muito por conta de não seguir essa recomendação de hidratação em casa nos períodos anteriores aí ao agravamento, principalmente nos primeiros 3 a 4 dias. Mas aproveitando a pergunta do Cristiano Panvec, né, com relação a grupos que correm mais risco, eu pergunto sobre os sintomas, né, porque eu tenho conhecidos, colegas aqui mesmo, né, no Grupo Bandeirantes, que passaram muito mal, ficaram realmente ali numa situação terrível mesmo, de muita dor no corpo, e outros que o teste deu positivo, mas já estavam ali tocando a vida normal, né? O que diferencia, né? Claro, cada organismo é um, cada pessoa é uma, mas o que diferencia, então, estar bem hidratado, o próprio organismo reage de uma forma diferente? O que explica, hein? A dengue é uma virose, né? E como virose, ela deve se manifestar de maneira semelhante aí às demais viroses, que é dor no corpo,
febre, né? Febre de início súbito, uma febre alta, acima de 38 graus, dor no corpo, uma dor assim muito diferente atrás dos olhos, né? Muito típica de quem está com dengue. Esse é um quadro geral de quem tem dengue. No entanto, assim como outras viroses, também tem uma parcela de indivíduos que não tem sintoma algum, que são diagnosticados, né, e têm sintomas leves ou mesmo são assintomáticos. Quando nós podemos observar e ficar muito atentos a alguns sinais e sintomas específicos de quem está com diagnóstico de dengue, que nós chamamos de sinais de alarme. Aí sim, essas pessoas precisam procurar imediatamente ou retornar ao serviço médico. Quais seriam os sinais de alarme? A pessoa está diagnosticada com dengue, teve lá febre, dor no corpo, mas começa com uma dor abdominal intensa e contínua. Uma dor abdominal que não é costumeira a pessoa ter. Ou a pessoa começa, por exemplo, com vômitos persistentes, começa a apresentar sangramento na gengival quando vai escovar o dente, de repente um sangramento na urina. Um sinal importante de sinal de alarme, sinal de agravamento é tontura ao levantar da cama ou da cadeira. Nós chamamos de hipotensão ortostática, ou seja, a pessoa está com a pressão mais baixa que o normal, já por conta de uma desidratação, de uma gravidade da doença, e ela não percebe, porque as pessoas não ficam vendo a pressão toda hora. No entanto, se ela levanta subitamente da cama ou da cadeira e tem uma grande tontura, é um sinal de gravidade, um sinal de alarme, além das manchas avermelhadas pelo corpo. Então, se a pessoa tem aqueles sinais clássicos de virose e apresenta um desses sinais de alarme, essas pessoas devem retornar imediatamente ao médico, informar que começou com esses sinais de alarme, com esses sinais de sintomas diferenciados. Então, o médico vai pedir um exame, um hemograma, para ver principalmente como é que está a hidratação e as plaquetas, né, se não tem risco de hemorragia, e fazer as intervenções devidas. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, aqui no Bandeirantes Acontece, com Luiz Arthur Caldeira, ele que é coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde aqui da cidade de São Paulo, a Covisa. O senhor destacava esse sinal, né, de queda nos casos de dengue aqui na cidade de São Paulo nas últimas 2 semanas, com aproximadamente 20 mil novos casos de dengue confirmados por semana. Agora, senhor Luiz Arthur, quais regiões e quais cenários ainda preocupam aqui o município de São Paulo no que diz respeito à proliferação e áreas e situações em que a população ainda precisa manter muita atenção para a gente enfrentar esse momento complexo da dengue aqui na cidade, hein? Isso é muito importante. Nós devemos seguir atentos e tomando todas as precauções para identificar e eliminar qualquer possibilidade de água parada, mesmo com a redução de casos, e mesmo nos bairros que nesse momento não tem maior infestação do mosquito. Por quê? Porque os mosquitos, eles posturam ali os seus ovos, ficam nos recipientes, e esses ovos nesses recipientes, eles podem ficar por anos. Basta ter uma chuva, empoçar, e vir um mês com uma temperatura mais alta, que os ovos lá estarão e lá proliferarão o mosquito, mesmo depois dessa onda de frio, mesmo depois do inverno. Isso é importante, independentemente da região da cidade, que todos façam uma autoinspeção no seu quintal, eliminem, retirem qualquer possibilidade de vasilha, qualquer tipo de possibilidade de água parada, mesmo que não tenha tido casos nesse momento, para que no momento futuro não volte a ter casos no bairro. Quando nós observamos, infelizmente, uma situação de epidemia, o número de casos ele aconteceu de maneira muito importante na cidade toda, no estado todo, no país todo. Neste momento, nas últimas 2 semanas, nós observamos, assim, de maneira um pouco mais clara, a redução de casos novos na maior parte dos distritos administrativos da cidade. E nós temos ainda um cenário de estabilidade, ou seja, que ainda não caíram os casos novos na região sul, principalmente sul e extremo sul da cidade, que foi justamente a região onde a infestação de mosquitos, o número de casos novos começou depois. Então é como se nós estivéssemos cumprindo aí um último ciclo, numa última região, e já para estabilizar e cair os casos na cidade toda. Muito por isso a prefeitura está fazendo uma intensificação do combate ao mosquito nessas regiões, com as equipes de vigilância de saúde trabalhando de domingo a domingo, mais de 12 mil agentes nas ruas,
continuando com o combate da mesma forma que quando estávamos no pico da epidemia, até que nós não tenhamos mais nenhum distrito administrativo com tendência de aumento de casos. Queria agradecer demais aqui a participação, a entrevista, não é, do Luiz Arthur Caldeira, coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, ajudando a gente a entender e passando esse panorama da dengue em São Paulo, não é? E os cuidados todos que a população precisa continuar tendo, não é? Não é porque agora a gente já está observando uma tendência de queda que a gente vai afrouxar os cuidados, né? Muito pelo contrário, é importante que a gente faça a prevenção e tenha os cuidados dentro das nossas casas o ano inteiro e todos os dias. Luiz Arthur, muito obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes e um bom feriado. À disposição, eu agradeço muito a oportunidade. Às